Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. A oração do Pai Nosso é uma oração cotidiana, para que nós nunca venha a esquecer que o Pai é nosso, o reino é dele, a glória é dele, o poder é dele e o servo também é dele. Hoje é 17/5/2026, pela graça e bondade de Deus. Eu lhe desejo um domingo pleno, abençoado, um domingo glorioso, um domingo de energias, um domingo de busca, de conquista, um domingo diferencial para agradar a quem é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Saúdo a igreja Pão Diário na gloriosa e bendita paz do nosso Deus. Saúdo também as minhas irmãs e irmãos ouvintes, onde quer que você se encontre, que Deus te abençoe. Minha querida Ariane, Jesus te ama. Deus conhece a tua essência. Tu não és só linda por fora, filha, mas também por dentro. O teu coração é um coração de acolhimento, um coração de brandura, um coração que se dedica para a leveza do próximo. Isso é muito bom, viu? A palavra que papai colocou no meu coração se encontra no livro de Atos que foi escrito pelo Dr. Lucas, e narra aqui um pouco da trajetória do chamado do apóstolo Paulo. E veja o que diz no capítulo 18, do verso 9 em diante. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, não fala e também não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lança a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procursor da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse em um judeu alguns agravo ou crime em nome ou em norma, com razão vos ouviria. Você identificou aqui que Paulo não estava ferindo, foi minha caneta, caiu. Paulo não estava agravando a lei de ninguém. Paulo não estava citando nenhuma lei anormal ou citando ali contra o local. Paulo ficou 1 ano e 6 meses pregando, ele ensinando a palavra. E você tem ensinado a palavra e tem se calado por causa de calúnia, não é mesmo? Tem deixado de orar do seu jeito, assim como Deus te chamou, por causa que não foi agradado ou não agradou a terceiros. Irmãos, ninguém vai agradar ninguém. Tem pessoas que vão se identificar com o meu e com o seu chamado, com o modo e com a forma de nós pregarmos ou clamarmos a Jesus.
mas não vão concordar. Mas o Senhor está me dizendo e te dizendo que não é para você parar, não é para você se diminuir, não é para você ficar clamufado, porque ninguém gostou. Gaio se levanta contra Paulo, levando ele para júri, mas ele continue adorando. Pessoas não gostam, crente, eu falo crente, que é o meio que eu vivo, eles não gostam de ajudar a palavra de Deus a crescer. São poucos, porque lá em Lucas 16, 19 diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que aqueles que estão na luz. Quando fala na prudência, fala de critério sobre a palavra. Tudo que o inimigo, tudo que os religiosos querem é que nós venhamos nos calar, irmãos. Se a igreja calar, se o ciclo de oração calar, se a mocidade calar, se o grupo de criança calar, quem é que vai prevalecer? E o apóstolo Paulo continua ensinando a palavra, porque o ensinamento de Paulo era o cara. Abaixo de Deus, ele tinha o dom de ensinar, de pregar, de repreender, de abrir ministério. A sua missão foi feita com excelência. E a sua missão? Hoje estamos mais habituados a ficar na nossa. Mas o Espírito Santo, ele vai te confrontar. Nesta madrugada, eu me levantei confrontada por Cristo. Porque eu achei que ontem eu orei pouco. Exatamente. Eu tenho o hábito de ter o meu devocional particular com Deus, de levar os meus louvores da harpa para com Deus, de ter o meu momento. E eu achei que estava pouco dentro de mim. E quando eu me deitei, eu digo, Senhor, eu sinto na minha alma que eu estou em dívida com o Senhor. Onde é? E Deus me disse, não se cale. Muitos tentaram calar sua voz. Muitos não ligam, mas eu estou me agradando porque você tem feito aquilo que muitos poderiam fazer e não fez. Eu não sou melhor, nem sou pregadora, mas eu sou intercessora do Senhor dos Exércitos. E muitas das vezes o nosso chamado nos esconde para que nós sejamos guardados. Ensine o pouco que Deus te deu. Para muitos pode ser pouco, mas para Deus é a quantia exata do que você merece saber para passar para os demais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fui olhar aqui no meu caderno, desde o dia que eu pisei aqui neste lugar, o quanto de vida que Jesus usou a nossa alma para resgatar das trevas. Eu digo, Senhor Jesus, se hoje o Senhor me tirar da terra, eu já vou com a incumbência de meio caminho andado pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu quero mais. Eu tenho sede de Ti. Eu tenho fome de ter almas. Eu quero que as pessoas abram os olhos, porque tem pessoas dentro de igreja 20 anos dormindo. Prefere ver os templos cheios e as pessoas escassas de Cristo. Eu quero alma para o Teu reino. Eu não quero alcançar somente aqueles que se diz crente. Eu quero que Jesus visite a casa do idólatra. Quero que Jesus visite a casa do bruxo. Quero que Jesus visite a casa, coração do ninho de cobra, e a luz resplandeça ali naquele lugar e essa pessoa tenha paz. Quero que Jesus visite na casa solitária, onde este homem ou essa mulher muitas das vezes senta na sua mesa e é somente ele e a xícara, é somente ela e o copo. Quero que Deus te alcance, e você mesmo aí que está nessa rede, esperando o dia da sua morte, doente, enferma, onde o médico diz que não tem mais solução, mas o Senhor Jesus diz que tem solução. É só você se arrepender, é só você confessar, é só você abrir a sua boca e clamar, Abba Pai, clamar, Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre, meu Pai, porque eis-me aqui, muda minha história.
E ele muda, eu tenho certeza. Mas as pessoas estão caladas. As pessoas estão ouvindo, estão mastigando e estão colocando para fora porque não aceita a palavra de Deus do jeito que ela é. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é refúgio. A palavra de Deus é cura. A palavra de Deus é abertura do caminho da salvação, irmãos. Ensina, ore, clame, consagre e não pare de crer. Tudo que o inimigo tem feito, ele tem se empenhado arduamente para destruir a nossa fé com Cristo. Uma certa vez, quando ele destrói a sua intimidade, quando ele destrói a sua fé, a sua convicção com o Criador, ele já venceu. E você se torna uma presa fácil, acessível às coisas das trevas. Então não deixe de orar por você nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus? É lindo ver Paulo ensinando, e você vê que Paulo ensina. Adiante, Paulo vai na casa de Tito, o homem reto. Ali se encontra Priscila e eles começam a fazer ali um evangelho. Estamos precisando enviar missionários, estamos precisando enviar aos campos, porque tem muitas pessoas que ouviram falar de Jesus e da sua volta, mas não o conhecem no oculto. Porque o nosso Deus, ele não é um carrasco. O nosso Deus, ele não é um tirano. Ele é um pai. Ele é um amigo. E ele é o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem pecado que Deus não perdoe. Não tem luta que Deus não cesse. Só contra o Espírito Santo que ele não perdoa a blasfêmia. E nós estamos aqui para buscar o grande, o Espírito de Deus. Faça a sua parte, eu faço a minha, e o Evangelho do Senhor é explanado a toda criatura. Em nome de Jesus. Como disse o Pai Nosso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Soberano Deus e Pai, amado e querido Jesus, fortalece o chamado deste homem ou desta mulher, que ele ou ela busque primeiro o reino do Senhor Jesus. Que abra sua boca, pelo menos, para meditar num salmo dia após dia. Que tenha a incumbência de dobrar os joelhos e falar: Jesus, eis-me aqui. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo pão que o Senhor provê, pela saúde que o Senhor nos dá para trabalhar. Obrigado, Jesus Cristo, pelos olhos que enxergam a natureza. Obrigado, meu Deus, pelas portas que o Senhor está abrindo. Obrigado, meu Deus, pelo céu, pelas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor Jesus. Chega nelas com excelência. Permanecer na fé. Permanecer na busca. Nos ajuda a te conhecer no oculto. Que tu és um Deus soberano. Que tu és um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que tu és maravilhoso. Eu quero conhecer as tuas maravilhas. Me ensina. Sai de cima do pedestal. Não seja orgulhoso perante o nosso Deus, que ele te conhece. Não tenha vergonha. Deixa ele te moldar, deixa ele te tocar. Se entregue a ele hoje sem reserva. Se entregue na sua humildade, no seu canto, na sua casa. Você que está no seu carro. Ontem que teve uma batalha infernal. Solta essa direção agora. Respira, minha filha. Respira, meu filho. Diga: Jesus, me ensina a ser grato. Me ensina a fazer união. Me ensina, Senhor, a compartilhar a palavra do céu. Me ensina a falar de Ti, Senhor, sem me exortar, que eu diminua e que o Senhor apareça. Me ensina, Senhor, a fazer a Tua obra. O Senhor tem que nos dar o manejo. Ana Marta, minha filha, Jesus te ama. Essa batalha está chegando ao fim, porque Deus tem lido a tábua do teu coração. Tão ingênua, meu Deus. O coração dela é como uma criança e Deus ama os órfãos e as viúvas. E tu tens sido órfão de pai e de mãe aqui na terra. Mas Jesus tem te coberto com o manto sagrado dele. E o diabo não vai destruir o dom que Jesus colocou dentro do teu coração.
Está chegando o dia de cantar. Está chegando o dia de tu se alegrar. E o pódio será Jesus. E a vitória será Jesus. Os aniversariantes do dia de hoje. Que Jesus abençoe a sua vida. Abençoe o seu coração. Pregue, clame a palavra de Deus e não deixe de fazer o idem do Senhor, seja onde, como for, do jeito que Jesus lhe chamou e lhe cumbiu de fazer. Senão já tinha parado pelos meus inimigos. Mas o Senhor disse que eles estão debaixo da mão de Deus. E assim Deus vai fazendo a boa obra, em nome do nosso Deus. Amém? E vamos nos aleluiar com a graça e a bondade do grandão da Galileia. Viva Jesus, o Rei da glória e Senhor dos senhores. Acorda, Brasil.